um bom dia na presença de Deus, neste dia maravilhoso, nesta semana que Deus tem nos concedido, mormente o dia de hoje. Quero trazer para vocês, para a igreja onde eu congrego, para os membros do projeto Radical, tá? Uma palavra rápida, uma palavra que tem falado ao meu coração e evidentemente também falará ao seu coração, que está em São João, no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, e bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que tenhais, ou seja, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Queridos, estamos diante de um quadro tão interessante, porque este homem, ele passava por um momento de crise, né? Ele tinha uma crise também. E nós estamos vivendo também momentos de crises. Mas interessante que aqui, nesse texto maravilhoso, encontramos a maneira cheia de graça como Jesus, ele trata este homem que estava em crise. Tomé estava passando por um momento de crise. Mas, queridos, a graça que é Jesus, essa graça que não desiste, essa graça que ela alcança, essa graça que ela não despreza, essa graça que ela não abandona. Este homem tinha faltado uma reunião há 8 dias antes, né? E os discípulos falaram a respeito do mestre. E nesse momento que ele agora encontra-se, ou seja, 8 dias depois, ele está reunido também com os discípulos. E Jesus chega e adentra aquela casa, né, com as portas fechadas, e ele disse: Paz seja convosco. Jesus trazendo uma palavra de paz para aquele homem que estava em crise, né? Aquele homem estava numa crise de crença, numa crise de fé, numa turbulência espiritual, mas ele não foi abandonado por Jesus. E porque Jesus não desiste das pessoas, Jesus não abandona as pessoas, Jesus adentra aquela casa e dá a paz maravilhosa para aqueles homens. E Jesus coloca aquela prova para aquele homem. Olha, coloca o Tomé, as tuas mãos aqui nas cicatrizes das minhas mãos, dos meus pés, do meu lado,
onde foi perfurado. Sabe por quê? Por causa de você, por causa da humanidade, por causa daqueles que estão longe de Deus e sem Jesus, sem gloriosa salvação. Essas pessoas precisam de Jesus. E aqui nós vemos que a graça não perde a paciência. Jesus foi paciente com Tomé, né? A Bíblia diz que Pedro diz que Jesus, ele é paciente, ele é longânimo, ele é pacífico, ele é maravilhoso, ele é o Deus bondoso, o Deus maravilhoso. E nesta palavra que temos lido nesta manhã, nós encontramos aqui a graça de Jesus, a graça que não perde a esperança, né? Jesus restaurou naquele homem a crença, a fé. Jesus, ele reacendeu no coração de Tomé a chama da fé. Eu quero dizer para você, meu querido, que aqui nós encontramos e aprendemos 3 manifestações da graça de Deus. Primeiro, Jesus não desistiu de Tomé. Segundo, Jesus não perdeu a paciência com Tomé. Terceiro, Jesus não perde a esperança. Jesus, ele abraçou Tomé naquela situação que ele vivia. Eu quero dizer para você, meu amigo, que você tem uma esperança, e a esperança está em Jesus. Ele é a nossa esperança. Receba essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Seja abençoado, ricamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todas as famílias, famílias que estão tristes, famílias que estão enlutadas, famílias que estão passando por crise, que sejam alcançadas por Jesus, porque Jesus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe, em nome de Jesus.